Hoje o tema da nossa live é modelagem de cactos. É um tema bem bonitinho, bem fofinho, que a gente pode fazer modelagens bem lúdicas assim, né? Que é bem fácil de fazer. Então a gente vai fazer alguns modelos aí de cactos. Vamos lá, gente. Eu vou primeiro pegar a pasta americana. Eu tenho já algumas cores aqui meio tingidas, porque eu gosto de aproveitar tudo, tá? Então eu não jogo fora. Sobrou pasta americana de alguma cor que eu tingi e não usei toda, eu vou guardar. Então eu vou pegar aqui, eu vou caçar os meus verdinhos. Eu vou sovar minha pasta aqui, e aí eu misturei tudo, né? Várias cores aqui, ó. Verde claro, escuro, amarelinho, não tem problema. Vou arregaçar a manga. Não só misturar por causa das cores, mas principalmente porque eu tenho uns pedacinhos de pasta que estão aqui um pouquinho mais secos que os outros. Então eu vou misturar bem. Se eu tiver algum pedacinho aqui no meio que tiver muito duro, eu nem vou colocar junto. Porque senão ele vai formar aqueles... como se fossem uns cristalzinhos de açúcar, e eles dificilmente eu vou conseguir dissolver com a mão, tá? E não tem jeito. O importante aqui é que eu consiga ter uma pasta que fique macia. Aqui ela já tá bem elástica, ó. Então tá, já dá pra mexer. A primeira coisa que eu vou fazer é tingir de verde um pouquinho mais forte, tá? Porque ficou um verde muito clarinho. Eu peguei aqui corante em gel verde folha. Vou colocar aqui. E aí depois eu vou separar uma parte para eu deixar um verde mais escuro, porque o cactus tem alguns tons, né? Vamos fazer 2 tons? Vocês viram que eu dei uma escondidinha no corante, né? Porque se eu amassar tudo de uma vez, esse corante ele vai ficar tudo na minha mão. Então eu faço tipo um presentinho. Eu empacoto o corante para a hora que ele começar a subir assim para a superfície, ele já tá mais diluído. Aí ele não fica manchando tanto a minha mão. Pronto, agora não vai manchar mais, né? Então eu vou dar só uma sovadinha até misturar a cor. E essa hora é um pouco de muque mesmo. Eu vou deixar assim um tom, um verde, assim já tá bonito. Eu vou pegar, vou separar metade deles. Para eu conseguir fazer essa pasta não ficar tão molenga e não deformar muito, eu vou colocar aqui um pouquinho de CMC. Vou molhar em termos, né, porque é um pozinho. Não vou colocar muito não, porque essa pasta já tá meio durinha. E aí o CMC, ele ajuda a secar mais rápido. Para trabalhar com modelagem, CMC é vida. Então a ideia é que seque rápido para não deformar, mas que eu consiga ainda modelar. Ó, essa parte aqui tá com 14 gramas. Eu vou fazer a minha bolinha. Para eu tirar todas as marquinhas. Aí quando eu tirei todas as marquinhas, ó, ela ficou bem lisa. Primeiro ela fica lisa, depois a gente tenta fazer ela ficar redondinha. Mas nesse caso eu não vou usar ela redondinha, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou fazer aqui, tipo... Ai, gente, aqui começa a apertar porque a pasta tá seca, por causa do CMC, tá? Eu vou fazer assim, tipo um mini salsicha, tá? Eu vou fazer assim, e aí eu vou até dar uma apertadinha aqui embaixo pra ficar mais retinho, tá? Vou colocar aqui em cima, que daí dá pra enxergar melhor. E aí eu vou pegar 2 menorzinhos, 2 pedaços menorzinhos. Podem ser iguais ou podem ser diferentes, um maiorzinho, um menor... Não tem problema. Natureza, ela é perfeita na sua imperfeição. Um aqui tá com 2 gramas, outro tá com 3 gramas, tá? Vou fazer a mesma coisa. Só que aí, eu vou tentar fazer, ó, uma parte mais fininha, outra mais grossinha. Como quase se fosse uma coxinha, mas não aqui com ponta, tá? Um tacape, o tacape do Homem das Cavernas. Eu vou deixar um pouquinho aqui, eu vou só deixar assim, ó, meio tortinho. E vou deixar aqui um pouquinho, só pra não ficar tão molenga, tá? Dar uma leve endurecida. Vou pegar aqui 20 gramas, vou fazer um outro. Gente, o ideal é que a pasta, enquanto a gente não estiver usando, ela fique dentro de um saquinho, tá? Vou até colocar, porque senão vai começar a secar demais. A gente começa pela bolinha de novo. Agora sim, eu vou tentar fazer uma bolinha bem redondinha. Aí é só eu ir soltando aos poucos das mãos. Com cuidado, que daí ela vai ficar cada vez mais redondinha, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho. E aí agora que esse aqui já... Só um pouquinho só que seca já tá bom. Eu vou pegar com uma estequinha assim de faquinha e eu vou marcar até aqui em cima, tá? E vou marcar, ó, vou marcar aqui do outro lado. De lado, vou marcar de todos os lados, tá? É que eu prefiro marcar assim, porque daí fica mais certinho, né? Aí agora eu marco aqui no meio.
Parece um chuchu, né? Vou fazer a mesma coisa nesses outros, tá? Eu vou pegar um pincel assim, aqui, vou pegar um pouquinho aqui da minha colinha de CMC, colocar um pouquinho no meu potinho. Eu vou pegar só um pouquinho, porque senão fica muito melequento. Se eu deixo com muito melequento, ele não vai colar tão fácil. Eu vou colar aqui com um macarrãozinho, porque ele vai ficar mais firme. Porque eu quero evitar de ficar colocando palitinho pequeno no meio. Eu vou colocar palito só aqui embaixo, e aí pra prender aqui. Vou colocar mais. E pra poder prender esses outros menorzinhos no meio da modelagem, eu gosto de usar macarrão. Porque o macarrão, se por acaso alguém, de repente, morder e comer, engolir, ele não vai machucar o estômago, não tem problema. Porque o macarrão mesmo cru, espaguete normal, tá? Se por acaso alguém engolir ele mesmo cru, ele não faz mal. Porque ele, em ambiente úmido, ele começa a amolecer. Então, quando é no meio assim de modelagem, eu acho uma boa usar espaguete, tá? Mesmo eu avisando o cliente, tudo, né? Eu gosto de usar, eu prefiro usar espaguete do que usar alguma outra coisa que não seja comestível. Vou colocar esse aqui um pouquinho mais para baixo. E aí a cola vai secar e aí ele fica certinho, tá? Aquele mais básico que a gente vê em desenho, né? É ruim deixar a mão muito, muito seca aqui. Eu vou fazer um que eu vou, ó, dar uns belisquinhos assim, tá? Em toda a volta dele. Só não precisa dar embaixo, que embaixo não vai aparecer, tá? Então, a gente dá um belisquinho. E aí, eu vou dar um belisquinho aqui. Nesse lado. Que ele tem uns... Parece uma crista. E esse aqui, não é bom a gente... Eu deixei ele secar só um tiquinho, pra ele não ficar muito molenga. Mas se eu deixar secando muito, ele vai começar a ficar rachado a hora que eu tentar modelar, tá? Como se fosse uma estrela, tá? Eu vou pegar só uma estequinha para eu deixar um pouquinho mais forte essa marcação. Eu vou passar aqui nos espacinhos mais fundinhos para deixar mais destacado para deixar mais destacadas essas crinas, né? Essas coisinhas que tem. Por enquanto, ó, vou deixar assim, tá? Depois a gente vai finalizar. E para não fazer, como é menorzinho, ó, eu vou simplesmente fazer aqui umas bolinhas. Aqui, ó, elas vão meio em volta, sabe? Eles nascem meio grudadinhos, assim. Mas não tem, tipo, uma ordem, é meio... aleatório. Meio aleatório, assim, sabe? Mas aí depois a gente coloca os espinhinhos, aí vai ficar mais legal. Agora, essa outra parte aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de corante verde, só que eu vou usar um corante verde um pouco mais escuro. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer o mesmo. Bom, aqui já tá até com CMC, então eu não vou me preocupar com isso, né? 25 esse, tá? 25 gramas. E aí eu vou fazer a minha bolinha. Vou deixar em formato de bola, então eu vou deixar uma bolinha bem, bem redondinha, tá? Só que esse aqui, eu já vou pegar pra marcar, eu vou fazer assim, vou pegar com cuidado e vou marcar aqui com a minha faquinha, que nem eu marquei aquele outro, tá? Que nem eu marquei o compridinho. Só que eu vou precisar fazer provavelmente mais divisórias, tá? Mas eu sempre pego assim, ó, faço uma no meio, aí faço uma bem perpendicular, assim, tá? Pra ficar no outro sentido. Aí assim é mais fácil de eu conseguir dividir em 4 bonitinho, né? Aí eu venho aqui e vou fazer no meio. Vou cortar como se fosse uma pizza. Assim é bem mais fácil da gente cortar bonitinho. Tipo uma abóbora, a gente pode fazer assim também. E aí a gente tem um outro tipo de cactus. E aí eu vou fazer aquele que em cima, eu não vou nem pesar, vou fazer um menorzinho aqui. Pra gente colocar aqui em cima, sabe? Fazer um pouquinho maior, né? Pra gente colocar em cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse pequenininho, tá? Eu já vou pegar aqui um pouquinho de cola e já vou colar. Como é pequeno, ele nem precisa de palito, porque ele fica sozinho, tá? Eu peguei um pouquinho de branco e um pouco de preto, tá? Pra formar um cinza. Porque deixar um pouco... É um verde meio apagado, tá? Eu vou primeiro, então, vou fazer um outro. Eu vou pegar aqui 3, mais ou menos 3 de uns 4, 5 gramas. E aí eu vou pegar e vou fazer ele comprido, que nem eu fiz aquele primeiro, tá? Mas eu vou deixar ele um pouco mais fino.
Ó, eu tô fazendo aquela mesma marcação, só que desse aqui, ó, eu só dividi em 4, porque ele é mais magrinho. Então, em 4 já é o suficiente, tá? Esse aqui, como são vários, eu vou até pegar, posso até fazer com palitinho, cada um deles. Mas eu vou pegar com o macarrão aqui. Aí eu vou pegar um por um com cuidado, pra colocar o espaguete. Quando eu consigo pegar com o dedão, eu sinto se meu palito vai sair de algum lado, porque daí eu consigo corrigir aí o caminho, né, que eu tô apertando. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar eles meio coladinhos só aqui por baixo. Na verdade, eles são colados pela raiz, né, esses aqui. Só pra dar essa ideia de que eles vêm do mesmo lugar, vai. Eu provavelmente colocaria eles assim, separadinhos no bolo e ia colar eles no bolo. Então, não precisaria nem deixar eles coladinhos. Vou deixar a pontinha meio tortinha. Eu vou fazer aqui agora uma bolinha. E eu vou dar uma achatada. E aí eu vou fazer esse aqui, ó. Que ele é uma coisinha meio... Parece uma cabecinha, né? E aí ele aqui, ele não tem marca. Depois eu venho só com uns espinhos que eu vou fazer de glacê. E aí eu vou fazer só uma florzinha. Eu vou abrir aqui um pouco de pasta vermelha. Só que eu vou abrir aqui fina. Eu nem pus nada nessa pasta. E aí eu vou vir aqui com o meu ejetorzinho. Tiro a rebarba. Eu vou deixar aqui um pouquinho só para ela não ficar muito molenga. Eu vou deixar só secando um pouquinho aqui do lado. Também não vou ficar me apegando a fazer uma flor totalmente exata, tá? Agora que ela já não tá tão molenga, né? Eu vou só dar uma apertadinha aqui para deixar a pétala dela mais pontudinha. Como se fosse, quase parece uma estrelinha, né? Podia até ter cortado uma estrelinha, também dava. E vou fazer a mesma coisa com essas outras. E eu vou deixar uma um pouquinho mais abertinha aqui, a outra. Essa tá mais abertinha. Eu vou pegar a outra e vou colar aqui em cima, mas eu vou colar com as... Podia fazer com estrelinha, que talvez fosse até mais fácil mesmo. Eu vou deixar uma aqui em cima da outra. Só que aparecendo as duas pontas, tá? Intercalando as pontas. E aí, eu venho aqui e dou uma apertadinha no meio, pra ela ficar mais curvadinha. E vou fazer a mesma coisa com essa outra. Vou fazer um pouquinho de glacê real aqui, mas bem pouquinho, então vou fazer na mão mesmo. 50 gramas de pozinho de glacê. E eu vou colocar 8 ml de água filtrada. No começo, ele parece que não vai, que ele fica meio molenga, né? Mas você bate na mão e aí ele vai ficando um pouco mais durinho. Isso aqui o ideal é fazer na batedeira, né? Mas, quando é tão pouquinho assim, eu não vou pegar na batedeira só pra bater isso aqui, né? Não vai nem bater. Bom, aqui já tá um pouco mais firme. Também não quero que fique muito, muito duro, senão ele vai soltar muito fácil. Aí eu venho aqui, deixar minhas florzinhas de lado. Eu tenho que cortar bem, bem fininho aqui, tá? E aí eu vou vir aqui e vou simular os espinhos, né? Mas é óbvio que eu não vou colocar tanto. Eu vou fazer só uns pinguinhos, mas eu vou deixar ele meio pontudinho mesmo. E aqui eu trouxe uns mini cupcakes pra eu colar aqui, só pra gente ver como que fica. Então, não faria no dia, mas eu poderia fazer, assim, uma semana antes, tranquilamente. Até um pouco mais. Olha, tem um cactus aqui, ficou bonitinho, né? Esse aqui eu não vou nem colocar. Eu vou só pegar, colocar aqui e vou pôr uma vermelhona aqui, ó. Bem bonita. Colocar um miolinho só aqui dentro, porque elas não são flores com muito miolo, não. Olha que bonito. Olha que gracinha, né? Esse aqui eu não vou colocar nada, porque os pelos dele são bem fraquinhos, então eu não vou nem colocar nada, não. Esse aqui... Você vê que não tem, não é um... Você não fez esses espinhos pontiagudos, né? Mas, tipo, é espinho. Espinho. Não precisa fazer exatamente igual, né? Este daqui... Esse aqui eu vou colocar bem aqui na divisa. Ó, ele já tá coladinho, ó.
Eu vou colocar também uma flor aqui em cima. Dá pra fazer até vasinho com mini cupcake, né? Ou até fazer o mini cupcake, ou cupcake normal mesmo, com a forminha marronzinha, né? E aí em cima pode colocar uma coberturinha de chocolate, um cacau em pó polvilhado pra parecer terra. E aí a gente tem uma super decoração. Se você tá no YouTube e ainda não segue, não tá inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, já ativa o lembrete. E, gente, eu quero que mande coração aí, todo mundo, mande coração se vocês gostaram. Dá um help pra gente se você gostou. Vou levantar aqui os nossos cactos. Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijo, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.